Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Nos anos 60, tinha um sociólogo americano do Partido Democrata, um cara de esquerda e tal, que ele foi tentar entender, ele trabalhava no partido, no Departamento do Trabalho, né, no Ministério do Trabalho americano, e ele foi tentar entender por que você tinha, por que os pedidos de assistência social das famílias negras estavam aumentando, enquanto o desemprego dos homens negros estava diminuindo. O gráfico fazia uma tesoura, que foi chamada de tesoura de Moynihan. Interessante. Porque todo mundo pensava, não, devia ser paralelo, né? Se o desemprego está diminuindo, a assistência social também devia estar diminuindo. Mas fazia uma tesoura. E ele foi a campo, estudou as comunidades negras e tal, e ele falou, olha, a família negra está desmoronando. Tem muita mãe solteira hoje em dia, e ele falou, isso está relacionado a um emaranhado de patologias. Menos conquistas escolares, mais taxa de encarceramento, mais uso de drogas e muitas outras coisas. E ele não entendeu muito bem por quê, mas falou isso. Esse relatório era confidencial, mas acabou vazando na imprensa, daí deram matéria, isso era anos 60. Puta, Woodstock, Era dos hippies, cultura, né? hippies e tal, feminismo. Daí ninguém queria falar de família, entendeu? O cara... Os negros o acusaram, falaram, não, esse cara está querendo suavizar o racismo, suavizar os efeitos do racismo e da escravidão. Ele está... A própria expressão culpar a vítima, em inglês, blaming the victim, ela surgiu de um livro contra esse relatório. E daí o cara foi cancelado, assim, né? O cara não... Foi cancelado, não, depois ele virou senador por Nova York e tal. Mas encheram o saco dele. Encheram o saco dele e ninguém deu atenção para a ideia dele. Entendi. Daí passou 20 anos... vários estudiosos de todo o espectro político meio que virou um consenso, assim, ó, ser criado por uma mãe solteira é um bom previsor, assim, né, é um bom ponto para você prever se a pessoa vai ter conquistas escolares baixas, vai ser presa, tudo isso. As feministas, só para falar, as feministas também falaram para o cara, como assim você está dizendo que as mulheres não são capazes, né? De criar um filho perfeito e tal. Exatamente. Sozinhas. Tipo, o homem não é necessário realmente, né? Tá. Pra homens, eles têm que sumir mesmo, as mulheres têm que ser solteiras, elas estão melhor. E daí, cara, toda aquela euforia que teve, depois foi, cara, se a gente tivesse visto esse problema lá atrás, em todas as etnias, o fato de você ter sido criado por uma mãe solteira aumenta, tem esse emaranhado de patologias em todas as etnias, né? Não é só entre os negros. E eu imagino que se você for criado por pais solteiros, também tem as suas patologias, né? Pior até, por pai solteiro, parece que é pior em alguns índices de escolaridade, pelo menos. A verdade é que o núcleo familiar é um pai e uma mãe, né? E é meio que a criança precisa dessas duas referências, ou precisa estar melhor, ou ela tá melhor com essas duas referências, né? Ninguém sabe exatamente o motivo de por que isso acontece, mas acontece. E daí a questão se a gente tivesse olhado isso lá nos anos 60, antes do gráfico fazer subir muito, dos casos subirem muito, se ele teria sido muito mais eficiente. Quem mais foi prejudicado por esse cancelamento do Moynihan foram as famílias negras, entendeu? Foram as crianças, assim. E isso o Glenn Loury, né, que é o primeiro negro a se tornar professor de Harvard de economia, ele é o cara que mais insiste nesse ponto. Se a gente tivesse olhado o que o Moynihan falou lá antes, teria sido muito melhor, assim. Pode crer. Não que eu acho que a sociedade podia ter olhado, mas é difícil mudar essas tendências, né? É verdade. Como que... a gente não consegue nem identificar por que as mulheres estão ficando mais solteiras, né, dentro desse grupo populacional, quanto mais resolver essa parada, né? Não, tem o político, né, tem muito isso, né, e burocrata tem muito uma ideia assim de que as coisas são de cima para baixo, né? Não, nós vamos planejar os movimentos da sociedade e tal. Mas como você falou, é tudo meio imprevisível, de baixo para cima. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, assim, né? Sim. É difícil controlar a população, né? Apesar das pessoas tentarem muito, né? E cada vez tentarem mais, né? Acho que talvez que surge essa regra do moralismo aí, né? Talvez é uma tentativa de controle social, é uma tentativa de impor de cima para baixo dentro de uma ideologia como as pessoas devem se comportar, né? Sim. E aí acaba dando essa merda, porque não é assim que funciona. Porque você acha que você tem a solução, você acha que você atingiu o ápice da
não intelectualidade, mas também da intelectualidade, mas da moral, e você quer impor o seu ápice para toda a sociedade, e quando você faz isso, você acaba criando distorções, porque na verdade você não tem realmente o conhecimento de toda a verdade, você não sabe se é isso que está precisando na sociedade mesmo, a sua ideologia, né? Total. Falou bonito, Monark.